Bom, tudo bom, gente? Então vamos lá, vamos bater um papo. Hoje o nosso bate-papo leva em conta a sugestão de um aluno que na última live pediu para nós conversarmos sobre a véspera da prova. O que cada um fez na véspera da sua prova. Seja na véspera da primeira fase, na véspera da segunda fase e na véspera da fase oral. Eu não vou nem falar na véspera do resultado, porque aí ninguém dormiu. Né? Então, eu vou desativar os comentários, depois nós voltamos com os comentários para vocês perguntarem alguma coisa que a gente não conseguiu abordar. E também, quando eu voltar com os comentários, sintam-se à vontade para sugerir o tema da próxima live, próximo domingo. Então, vamos lá, dá licença, eu vou desativar os comentários. E eu vou começar aqui, olha, com o Ricardo Silvares. Ricardo, vamos falar da primeira fase aqui, todo mundo pode ser da primeira fase? Porque a primeira fase, eu não sei se vocês concordam, nós já debatemos isso, e eu declaradamente revelei que a primeira fase era a que eu mais temia. Eu não gosto de prova objetiva, eu tenho dificuldades, eu enxergo pelo em ovo em absolutamente tudo, eu não consigo imaginar que tem uma pergunta fácil, e tem. Então, eu não gostava de prova objetiva. Eu tive uma véspera de prova objetiva tensa, eu fiquei tenso, daqui a pouco eu até falo sobre isso, mas eu vou começar com o Ricardo, primeira fase. A nossa primeira fase é de domingo, foi no domingo. A de vocês também? Fabrício foi? Sim, tudo no domingo, né? Então, quando eu falo da véspera, eu estou falando de sábado. Como é que foi o sábado? Você lembra, Ricardo? Lembro. Foi bem assim, parado. Eu me lembro bem que eu fiquei em casa, eu almocei em casa, depois eu fiquei vendo ali algumas coisas. Por exemplo, eu me lembro de estudar lei orgânica. Então você usou a véspera para estudar um pouco. Sim, algumas coisas eu li. Lei orgânica. Mas tinha uma coisa... ritmo ou não, light. Aí, nesse dia eu assisti televisão. Nesse dia eu li outra coisa. Nesse dia eu li longamente o jornal. Nesse dia eu relaxei. Nesse dia eu saí para tomar um café, voltei. Então, assim, não foi um dia mais light. Mas eu dei aquela última revisada naquela... Sabe aquela... qual é a atribuição do Conselho Superior? Eu não lembro. Então eu dava uma olhada nisso. E tinha uma matéria, agora é que eu confundo, eu fiz a primeira fase da Procuradoria do Estado. Mas, salvo engano, Rogério, quando eu prestei Ministério Público, caía previdenciário. Eu não tenho certeza, eu acho que caía. E eu me lembro que eu peguei uma apostila de previdenciário e dei uma olhada também. Porque foi uma coisa que eu deixei para o final mesmo. Então eu dei uma revisada nisso. A prova do Ricardo ainda foi dissertativa, né? Foi a última prova dissertativa do Ministério Público de São Paulo. Exato, eram 54 questões dissertativas. E assim, com algumas linhas para responder, não eram muitas, não. Então, assim, eu tentei ficar o mais tranquilo possível, mas é difícil, né? Na primeira prova que eu fiz, a primeira fase que eu fiz foi de Procuradoria do Estado. Essa eu estava tranquilíssimo, porque eu fui lá para treinar. A segunda não, a segunda me era o que eu queria mesmo. Então é óbvio que eu fiquei nervoso, é óbvio que eu fiquei apreensivo, isso é inevitável, né? Mas eu fiz isso. E o resto eu fiquei em casa relaxando lá, não fiz muita coisa não. E você, Ferracini? Rogério, eu morava em São Paulo na época, né? Minha prova foi na USP, como provavelmente é muito possível que esse ano volte a ser pela quantidade de alunos prestando. Então não teve aquele enrosco de trânsito que tem que ir muito tempo antes. Embora a USP, eu morava em Higienópolis, até chegar na USP é um dia, né? E nós estudávamos na biblioteca da USP, da São Francisco, em 10 amigos. Os 10 são promotores hoje. 9 em São Paulo e 1 em Minas Gerais. E nós combinamos mais ou menos de chegar junto, assim, um acalmava o outro. E eu sempre fui, sim, um pouco mais estressado que o normal em véspera de prova. Nunca conseguia relaxar, né, em véspera de prova. Então eu estudei.
Eu sentei, eu estudei, mas aquelas coisas esdrúxulas, né? Que você acha, se cair aquele rodapé de não sei... Coisa que não caiu nada, absolutamente nada do que eu estudei, não serviu para nada. Mas você usou a véspera para estudar? Para tentar me relaxar estudando. Porque para mim funcionava, para muita gente não funciona, né? Aliás, para os alunos, eu nunca indico que estude muito em véspera de prova, né? Mas no meu caso pessoal, relaxava demais. O Ferracini, quando ele quer descansar, ele corre. Quando ele quer descansar, ele corre 10 quilômetros. Pois é. Pois é. Quando ele quer ficar super nervoso, ele assiste o filme. Legal, legal. E aí foi assim. E o que você estudou, Ferracini? Cara, eu não lembro o que eu estudei, tão importante que foi, né? Eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que foi comercial, né? Que chamava comercial na época e hoje é empresarial, né? Eu tenho quase certeza que eu peguei alguma coisa de falências para ler, alguma coisa assim que era... Na época tinha um manualzinho do Maximiliano Firrer, não sei se vocês chegaram a pegar isso, que era um dos poucos... Salvou minha vida, eu vou falar dele hoje, salvou minha vida. Eu vou falar era o único resumo que tinha. Né? A gente lia aquilo e foi o que foi me acalmando e deixando tranquilo, mas depois como nós fomos no bloco de amigos para lá, para a prova, no dia da prova foi tranquilo. Mas a véspera foi bem tensa. Entendi. Fabrício, e você? O Ferracini falou a questão de trânsito. Na prova anterior, eu tive uma experiência muito ruim, que eu não morava em São Paulo, então saí da minha cidade e para chegar, puxa, estava tendo corrida próximo da prova, foi um estresse danado. E daí eu decidi que todas as próximas provas eu dormiria em São Paulo. Então, na véspera da minha prova, eu dormi em São Paulo. E eu tinha também um resumo, assim, de... sabe, só um artigo ou outro, aqueles artigos mais pegadinha, só essa última revisão mesmo. Mas eu confesso que eu passei, sei lá, 2 horas do dia relendo isso daí e eu não sei efetivamente o que eu lia, porque era tanta coisa, né? É mais um efeito, assim, psicológico de talvez acalmar do que verdadeiramente estudar, né? E como eu estava sozinho no hotel, não tinha muito o que fazer, então eu acabei dando uma revisão rápida. Bom, eu vou ser breve. Eu confesso que, quando eu falo da véspera, eu estou falando do sábado mesmo. Então, domingo é a prova, porque às vezes a gente fala véspera em sentido amplo, os últimos dias antes os derradeiros dias. Não, aqui eu estou falando do sábado que antecede a nossa prova. Eu, de fato, não fiz nada, não estudei nada, descansei. Eu trabalhei muito com aquela ideia de que eu preferia chegar na prova absolutamente tranquilo do ponto de vista mental, sem fadiga mental, recuperando forças. E eu imaginava que aquele último dia seria uma gota no oceano. O que eu ia fazer de diferente? Não que eu esteja certo, porque eu conheço muitas histórias de pessoas que na véspera estudaram, e eu sou uma testemunha disso, eu já vou explicar. Estou falando da primeira fase. Na primeira fase eu não fiz nada. Então, aliás, sabe qual era a minha preocupação, Ricardo, Ferracini e Fabrício? A minha preocupação é o seguinte: o estado de São Paulo, desde a primeira fase, você tem que ir trajado conforme as tradições florenses. Cara, então... ficava na minha cabeça isso, deixa eu ver, porque eu não dormi em São Paulo na primeira fase, então eu saí de madrugada, viajei igual o Ferracini falou, nós tínhamos amigos que estudavam, todo mundo foi junto, voltou junto, aí você volta, a gente combinou de não falar sobre a prova, porque daí dá briga, vai dar divergência, alternativa. Então eu tinha uma preocupação quanto ao uniforme, entre aspas. Eu tinha essa preocupação. Vamos agora para a segunda fase. Segunda fase, você em São Paulo já eliminou milhares de pessoas. Então eu falo por mim, quando eu prestei o MP de São Paulo, nós tínhamos 20 mil candidatos aproximadamente, foram para a segunda fase, se eu não me engano, 800 candidatos. Se eu não me engano, 800. Então, você já eliminou praticamente 19 mil candidatos. 19 mil candidatos. E
aí a coisa muda, né? Você vai na segunda fase, você já começa a se preocupar bastante. Como foi a véspera da sua segunda fase, Ricardo, depois o Ferracini, se o Ferracini continuar com a gente, depois o Fabrício? Tá duro hoje. Muito preocupado, porque eu me lembro que o espaço entre o resultado e a segunda fase é muito pequeno, é muito curto, né? E eu dei uma relaxada naquele mês anterior, teve Copa do Mundo, era mês de julho, e eu acabei, tinha passado na Procuradoria do Estado, então eu dei uma relaxada, mas não totalmente, né? Mas diminui o ritmo. E aí, quando saiu o resultado, eu vi que eu passei na segunda fase, aí eu tentei correr atrás. E foi realmente uma corrida mesmo. Então eu fui estudando, dei preferência a algumas coisas, penal, processo penal e tal. Agora, aí quando eu cheguei na véspera, eu estava com aquela sensação de que eu não havia conseguido estudar o suficiente para aquela prova, o que foi uma bobagem, eu tinha conseguido sim. E eu só constatei isso depois que eu saí da prova. Eu lembro que uma coisa que eu lembro nessa prova é que estava muito frio. E tinha que ir de terno e gravata, né? Isso limita, que eu queria ir com casaco e tal, mas não, estava muito frio. Aí eu lembro que tive que colocar uma blusa por baixo, assim, um de lã, e não foi suficiente. Passei frio naquela prova, ou melhor, antes de começar a prova, mas quando começou a prova, acabou o frio, nem lembrava disso, e fui fazendo a prova. Foi o que eu lembro dessa prova, mas eu lembro dessa sensação de não ter estudado o suficiente. Isso é bobagem, mas isso é normal mesmo. Ricardo, não sei se para você, para o Rogério, para o Ferracini também, quando eu cheguei na segunda fase, o tempo de estudo da segunda fase parece que a gente absorve tanta coisa que parece que a gente estuda no modo turbo, não sei se aconteceu com vocês também, né? Parece que eu aprendi tanta coisa. Eu acho que você passa a ser mais estratégico, você passa a ser mais... primeiro você mostra para que veio, e você na segunda fase cai a ficha que você tem pouco tempo, você começa a ter uma confiança, porque você eliminou 90 e poucos %. Então você tem que estar confiante, você tem que estar convencido de que está no páreo, e eu acho que você passa a desenvolver um estudo mais estratégico. Por quê? Não sei se o Ferracini concorda. Porque quando você chega na segunda fase, por exemplo, do MP, você sabe que você tem uma dissertação, uma peça prática e 5 questões. Então, o seu estudo ele é mais direcionado. Você não fica mais estudando lei seca, você não fica mais estudando aquilo que você acredita que está, pelo menos está bem sedimentado. Você vai para aqueles temas que você sabe que costumam ser cobrados ou que tem mais chance de ser cobrados por conta do momento. Eu acho que passa a ser um estudo mais estratégico. Por isso que ele agrega bastante. Você não acha, Ferracini? Acho. Muda completamente, né? Muda muito. Porque o cara que quiser estudar tudo, ele vai dar um tiro na cabeça. Não, em 30 dias. Não consegue. O foco foi muito mudando. O Ricardo falou uma coisa interessante, né? Que para mim também foi a mesma coisa. Eu cheguei na prova com a sensação que não tinha estudado o suficiente e com a sensação de que talvez não conseguiria responder as perguntas, né? E quando começou a prova, você vira o caderno, parece assim que você piscou, terminou a prova, falei, caramba, eu respondi tudo, né? E é uma coisa muito maluca, porque é muito rápido. Você sabe que ontem eu e o Soares e o Ferracini, nós nos reunimos de manhã, 8h30 da manhã, com os alunos do grupo de estudos para do concurso DF, que a prova foi hoje. Fizemos um bate-papo de véspera. Eu queria, na minha época, ter como entrar no computador e conversar com os professores na véspera. E eu olhei para os alunos, o Ricardo e o Ferracini estavam lá, e eu falei, alguém aqui está com a sensação que não está preparado? Pessoal, assim, ó. Alguém aqui está com a sensação que estudou menos do que deveria? Alguém aqui está com a sensação que só vai cair aquilo que ele não sabe? Aí eu falei, eu, o Soares e o Ferracini tivemos a mesma sensação e passamos. Essa é a sensação de quem passa, faz parte do processo. Agora, aquele que está lá dizendo,
eu vou detonar, estudei tudo, é bico, mamão com açúcar. Esse eu nunca vi Quebra a passar. cara. Por isso que a gente fala sempre, né, Rogério, porque existe a segunda fase, você tem que fazer um estudo de primeira fase que já te prepare para ela, porque depois não dá tempo. Né? Mas você fica condicionado a querer cumprir um programa de estudos. Quando você passa para a segunda fase, aí você fica completamente perdido, que você fala, e agora? O que eu vou dar prioridade? Algumas coisas eu até sabia, porque eu sabia que era o meu ponto fraco, mas outras não. Né? Então, tendo alguém para te orientar nisso também é fantástico. Né? Olha, isso, foque nisso que vai te ajudar. Então, aí você pode até escolher. Tá tudo bem, mandou focar nisso e naquilo. Eu vou focar naquilo, mas não nisso, porque esse aqui eu sei bem e tal. Pode ser, não tem problema. Mas alguém... estudo estratégico. Exatamente. Tem que ser estratégico. Senão, você tá realmente enrolado. E eu acho que o cara tem que ter um senso, uma sinceridade ímpar. Por quê? Você tem que detectar as matérias mais importantes e a que você menos sabe. E não dar bola para as matérias menos importantes e para as matérias que você domina. Então, você tem que ter uma sinceridade com você mesmo. Olha, eu domino isso. Você está na segunda fase, você vai precisar ficar revendo o princípio da legalidade? Larga a mão de ser besta. Então, você tem que ter... nem que você perca, Fabrício, Ferracini e Silvares, nem que você perca, quando você vai da primeira para a segunda fase, nem que você perca um dia de estudo, que não é... E não é nenhuma perda, entre aspas, de estudo. Faz parte da sua estratégia que você perca um dia para ficar olhando o edital e programar a sua jornada de segunda fase. Deixa eu olhar o edital com calma, aqui eu não vou estudar mais, aqui eu preciso estudar. Aqui... Um dia organizando a sua jornada. Você pode parecer estar perdendo um dia, mas você vai estar ganhando um tempo enorme. O que vocês acham? É fundamental saber jogar o jogo. É aquela frase que eu falo para os alunos o tempo inteiro. É fundamental saber o que cai na segunda fase. Porque tem muita matéria que está no edital que jamais vai passar perto de uma segunda fase. É fundamental entender como uma segunda fase de cada uma das provas. Né? Isso vai te trazer confiança, isso vai te poupar estudo, isso vai te fazer... com que você chegue e não tenha uma grande surpresa na prova. São provas diferentes. A prova do Rio de Janeiro era completamente diferente da prova da segunda fase de São Paulo. A prova do MPDFT, que vem aí em segunda fase, é completamente diferente da segunda fase de São Paulo, que é completamente diferente de Santa Catarina. Então, a gente precisa entender esse contexto para se programar. Aliás, Ricardo, deixa eu até fazer uma pergunta para os três, até para os alunos perceberem que há um denominador comum aqui. E sejam sinceros. Algum de vocês estudou pensando somente na prova de primeira fase? Jamais. Não. Jamais. Eu estudava pensando no oral. Nem dá. Sabe por que eu te perguntei isso, Ricardo, Ferracini e Fabrício? Porque... nos nossos grupos de estudos do RS Online, não raras vezes nós recebemos dos alunos o seguinte, o feedback. E ontem nós ouvimos isso dos alunos, né? Poxa, será que o grupo de estudos não está muito pesado para uma primeira fase? Mas quem falou que o grupo de estudos está preocupado só com a sua primeira fase? A gente até pode mirar a sua primeira fase no planejamento. A gente tem um termo inicial e um termo final. Agora, isso não significa que o grupo de estudos está pensando somente na sua primeira fase. Porque se estivesse pensando somente na sua primeira fase, nós teríamos que desidratar o material, nós teríamos que desidratar o acompanhamento. Então, eu fico feliz de vê-los respondendo isso, porque eu nunca vi uma pessoa estudar para a primeira fase somente e se dar bem na segunda. Não dá tempo, né? Até por uma questão de tempo, de logística, né? Você tem 2 meses entre a primeira fase e a segunda. Como é que você vai ler um edital daquele tamanho em 2 meses, se preparando para a segunda fase? Bom, exatamente. Aí Então... Fabrício. Não, Fabrício, eu ia falar que a diferença é que você não fica estudando para a primeira fase e fazendo todo dia um monte de dissertação, treinando oral. Isso daí você vai aprimorar em cada fase do concurso.
Mas o conteúdo não tem como você fugir de estudar pensando no oral, né? Não, e quando você está lendo, Fabrício, você fica imaginando perguntas sobre o assunto. Sim, E as perguntas que você imagina não são somente perguntas objetivas. Você imagina aquilo numa dissertação, aquilo numa pergunta discursiva, aquilo numa peça prática, ou até mesmo numa fase oral. Uhum. Exatamente. É muito importante você começar a estudar já pensando, quando você estuda uma matéria, o começo, o meio e o fim dela. Ter isso na cabeça. Não ficar só querendo responder pegadinha e a lei seca. Isso também é importante, dependendo do concurso, muito importante. Mas você tem que ter já na sua cabeça o começo, o meio e o fim daquela matéria. Por quê? Porque se cai uma dissertação, né, sobre ela, você sabe fazer. Você sabe colocar aquilo. Né? Então, não pode ser um estudo superficial e não pode ser um estudo puramente de memorização. Você tem que entender aquilo realmente e saber fazer um sumário daquela matéria. Eu fazia muito isso também. Quando eu estudava um tema, depois eu criava na minha cabeça um sumário dela. O primeiro item que eu tenho que saber é tal coisa, depois é isso, depois é aquilo outro. E aí, com isso, eu estava construindo naturalmente uma dissertação na minha cabeça. Isso que você falou é muito legal, Fabrício, que eu lembro que caiu num concurso. O tema de dissertação foi concurso de pessoas. E teve candidato que discorreu belíssimamente sobre o concurso de pessoas, mas esqueceu de colocar requisitos do concurso de pessoas. Ficou falando de crime plurissubjetivo, monossubjetivo, autor, partícipe, coautor, teoria da assessoria. Você colocou os requisitos do concurso de pessoas? Não. Tunga! Por quê? Definição. Exato, faltou o sumário que você mencionou, né? Faltou exatamente o sumário. Sumário. Estou tentando aqui. Ferracini está caindo dele. Peraí, deixa eu tentar. Isso é algo que pesa, viu? É uma coisa que você precisa ter esse costume de fazer esse sumário. Assim, definição, natureza jurídica, tem isso tudo na cabeça, né? Então, na definição TC tem os requisitos, enfim, você tem que ter sempre isso na cabeça. E é o jogo, não adianta, você tem um jogo. Se você estiver fazendo você vai fazer pós-graduação, esquece esse jogo. Você vai até lembrar desse jogo, mas você vai ter que acrescentar outras perguntas, para que serve e por aí vai. Mas aqui no jogo é isso. Esse sumário bem objetivo. Falando de véspera, a véspera da segunda fase, já falamos da véspera da primeira, a véspera da segunda fase, eu fiquei no hotel, aí eu já dormi em São Paulo. E eu fiquei no hotel, no mesmo quarto, nós pegamos um quarto quádruplo, tinha 4 camas, para baratear, obviamente, né? Nós pegamos um quarto. Ficou eu, Arthur, Adriano e a Mauri. Nossa. Eu falo isso para quem conhece. E aí, como é que foi a véspera? Cara, foi impressionante, porque a gente só papiou, ninguém estudou. E a véspera é isso, ninguém conseguia dormir, conversando e batendo papo. Eu sei que nós fomos dormir, a prova era às 2h da tarde do domingo. Nós fomos dormir, acho que umas 6 da manhã. Tranquilamente, 6 da manhã. A hora que a gente chegou lá, falou, e aquele que tentasse dormir, olha, os outros não deixavam. Então, eu tenho que reconhecer que a minha véspera da primeira fase foi de tranquilidade, descanso, tal. A da segunda fase foi quase que uma rave. A minha segunda fase, Rogério, teve uma coisa tão inusitada que, obviamente, vai acontecer com algumas pessoas que estão prestando esse concurso. Eu estava prestando magistratura de Santa Catarina e o Ministério Público de São Paulo. E, obviamente, calhou no dia do oral da magistratura de Santa Catarina, a segunda fase do MP de São Paulo. Bom, aí vai optar por um, vai optar por outro. Optei por São Paulo, embora já tivesse no oral de Santa Catarina, né? E o pior de tudo, o oral de Santa Catarina ele foi meramente classificatório.
Então, todo mundo que fez oral passou. Virou juiz, e é juiz hoje. Né? E eu não sabia, eu descartei a prova, porque eu queria passar. Lógico, fiquei sabendo disso só depois. Mas são aquelas conjecturas que te levam a fazer uma prova. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Né? Se não desse, eu estava morto, não estaria fazendo a live agora. Até porque... São caminhos que te levam ali, e você vai. Eu imagino, né? Tipo, qual é a vista que eu quero? Do Tietê ou da Joaquina? Ou da Praia dos Conceição, Ingleses? né? Vamos lá, Fabrício. A segunda fase, tua véspera, como é que foi? Eu lembro, eu tenho uma história engraçada da segunda fase, que começou na segunda, mas eu só descobri depois da prova. O Rogério falou que se preocupava com a roupa, né? E eu também fiquei muito preocupado com a roupa. Eu queria uma roupa confortável, porque eu tinha que escrever, né? Você tem que estar de terno, então, enfim. E eu estava muito focado na segunda fase, também fiquei no hotel, também tentando estudar, não dividi com muitos amigos, estava sozinho, e fiz a segunda fase. Depois que terminou a segunda fase, eu ia voltar com um amigo, e daí eu sentei, estava ali isolado, né, com a prova. Você sempre sai meio atordoado. Minha prova de segunda fase foi uma prova até que deu muita discussão da peça, se era apelação ou reze. É aquela. Né? Foi essa. E eu estava assim, parado, assim, e o pessoal correção, falando, o que você fez? Apelação, outro reze e tal. Daí eu sentado, eu olhei para baixo. Essa prova sua é o maior exemplo de que houve um erro sobre o objeto do examinador. Ele virou uma coisa e acertou outra, não sei porquê. Vamos lá. E eu daí parei ali, todo mundo falando, eu desorientado, eu olhei para o chão. Quando eu olhei no meu pé, né, e é por isso que é a véspera, eu olhei no meu pé, eu estava com um sapato diferente do outro. Né? Daí eu falei assim, caramba, né? Eu tô com um sapato diferente do outro. Eu até tirei uma foto. Né, Fabrício? Pois é, né? Pois é. Daí eu fiquei pensando, falei, eu não sei escolher nem o sapato. Será que eu vou saber o que é reze e apelação, né? Boa. Mas deu certo, né? Deu certo, né? Na prova, ele estava em dúvida se era reze ou apelação. Ele fez assim: deixa eu olhar, se eu tiver de sapato preto é apelação, se eu tiver de sapato marrom é reze. Ele olhou e falou, ixi, que agora eu tô com os dois. Sabe o que eu lembrei? A fugibilidade daí, né? 579 do CPP, acabou. A minha segunda fase, eu lembrei o seguinte, teve duas coisas inusitadas quando eu fui fazer. Uma, encontrei gente da faculdade, bati papo, relaxei e tal, conversando. Eu fui fazer a prova, teve uma briga dos promotores que estavam cuidando da sala, uma promotora e um promotor. Ele foi assim, de uma estupidez com ela, e aí nós começamos a fazer a prova, ela chamou ele lá fora, e eu estava bem na porta, mas passou um sabão no cara. Você nunca mais fala assim comigo. E uma briga. Eu falei, nossa, que coisa boa. E quando eu saí da prova, já me convidaram para uma festa. Lá o pessoal da faculdade, nós vamos na casa de não sei quem hoje e tal. E eu encontrei outras pessoas. E a questão era, a peça era um caso de um inquérito de homicídio que foi relatado. Faça a peça. Que peça você acha que eles querem? Né? Arquivamento, né? Aí eu conversei com um cara, aí eu conversei com um colega da faculdade também, que hoje é juiz. Ele chegou para mim e falou, que peça você fez? Eu falei, fiz denúncia. Não, eu fiz arquivamento, acho que não tinha provas para denunciar. Aí, explica por que é juiz. Virou juiz. E teve um outro que foi pior. Pediu diligência. Pediu para voltar para a polícia para continuar a investigação. Falei, nossa. Não teve gente que pediu para numerar as últimas folhas e certificar. De acordo com o pedido de prazo. Ciente do relatório. Mas olha só, isso é uma coisa tão básica, né? Que é incrível que as pessoas fazem isso mesmo. Pois é. E falta orientação, né? Porque... E, Fabrício, a gente que estava estudando. Era a gente que estava estudando. E assim, não era a gente que foi lá de paraquedas, caiu de paraquedas. Não estava estudando. Você vê como acho que a pessoa fica tão nervosa na hora de fazer que não consegue pensar, às vezes, o básico. Né? Então, isso é muito importante. Você também não desesperar, porque confia, você estudou, só use aquilo que você estudou. Entendeu? Eu acho que eles não usaram nada. Imagina, uma prova pelo Ministério Público, você vai arquivar? Eu nunca vi. A orientação prévia é fundamental, né? Eu lembro que no meu caso, na quinta-feira antes da prova, era o Damásio na época, tinham 2 cursinhos na época, né? Era o Damásio e o curso do Mirabete.
E quem estava corrigindo as nossas denúncias feitas lá era o ministro Alexandre de Moraes. E ele me chamou e falou, Ricardo, faz mais 3 vezes isso aqui. Se fizer 3 vezes, tá bom, você vai lá e vai fazer a prova bem feita. E denúncia na prova, né? Aquela coisa... Então, a orientação vale muito no pré-prova, né? Isso é fundamental, fundamental. Por isso que ontem nós fizemos questão de conversar com os alunos do MPDFT e depois falamos com os alunos do MP de Santa Catarina que não estão em pré-prova, mas logo, logo chegarão lá. Muito próximo. Com relação à fase oral, aí você viu que todo mundo tem uma particularidade. A minha fase oral. Eu não sei se eu começo ou se eu deixo vocês falarem primeiro. Fala vocês depois, porque, veja, a questão inusitada do Fabrício foi na segunda fase. Outro na primeira fase. O meu foi a fase oral. E aí eu vou contar a minha história e eu quero que vocês sejam sinceros se vocês já viram alguém passar pelo que eu passei. Começa então, Ricardo, Ferracini e Fabrício. Aí eu quero contar o que eu vivi na fase oral, se era ou não era para eu passar nessa bagaça. Vamos lá. Não, a minha fase oral foi tranquila, mas assim, uma coisa que eu vi, quando eu estava no último semestre da faculdade, eu decidi que eu ia fazer concurso mesmo. Então, estava tendo um concurso, estava tendo uma fase oral lá, uma moto passando. Aí eu peguei e fui ver. E eu acho que eu sentei ali, comecei a ver, e nunca façam isso. Porque a banca, ela vê você lá. Ela tá vendo você. Você estava na fase oral e foi Não, assistir? não estava na fase oral. Eu fui assistir. Mas eu aprendi isso nesse dia. Isso me ajudou. Eu vi a pessoa fazendo a questão e errando. E aí eu fazia assim com a cabeça. Acho que eu fazia assim com a cabeça. Aí eu saí para fumar, né? Porque eu fumava e podia fumar na porta ali do negócio, do auditório, né? E saiu o examinador também para fumar. E começou a puxar papo comigo. E ele começou, e eu senti o seguinte, que ele queria saber quando que era a minha prova, quando que eu ia fazer meu oral. Porque acho que ele ficou indignado com a minha reação. Resultado, quando eu fui fazer oral, o que eu fiz? Eu fui uma vez no auditório, assisti uma tarde inteira de oral, com uma cara de pôquer, de jogador de pôquer, e não voltei mais. Por quê? Eu achei importante ir para sentir o ambiente, para ver como é que é, ver como são os examinadores, etc. e tal. Depois não voltei mais. Só voltei no dia de fazer. E no dia, se você falar que você não fica nervoso, eu ficaria preocupado. Porque assim, eu fiquei muito nervoso. Não era pouco nervoso. Até era porque muito. você está com um pé dentro e outro na casca de maneira. Exatamente. E assim, a orientação que me falavam é: não faça besteira. Não faça besteira. Você foi bem, tal, pelo que você conta, das suas notas e tal. Então não faça besteira, vai com calma. E eu fiquei lá assistindo, não fui o primeiro do dia, nem fui o último, mas fiquei lá assistindo. E assim, aí fui razoável, não fui nem bem nem mal, não fiz nenhuma. E o pessoal passou voando. Quando eu vi aquela 1 hora, acabou. Quando eu estava aquecendo, acabou o negócio. E aí tinha a maldita entrevista. A maldita entrevista. Aí eu estava nessa entrevista, eu saí arrasado da entrevista. Porque me perguntaram assim, se você tinha sido estagiário do Ministério Público e tal, e aí me perguntaram sobre por que eu queria ser promotor, eu falei, aquele blá blá blá, né, tal e tal. Aí eu falei assim, eu não tenho ilusão quanto ao que é o Ministério Público. Eu sei o que é o Ministério Público, eu já vivi alguma coisa no Ministério Público, até pelo meu pai, etc. e tal. Então eu sei que o Ministério Público. Aí virou um examinador para mim e falou assim, olha, eu gostaria que você tivesse muita ilusão quanto ao Ministério Público se um dia você passar. Eu saí de lá arrasado. Arrasado. Aí eu contei isso pro meu pai, ele não assistiu o meu oral, mas eu perguntei pro meu pai, ele falou assim, você tinha que ter falado isso? Não era melhor ficar quieto? Falar menos? Eu falei, eu sei, mas fazer o quê, né? Ele tá errado, inclusive, eu não tenho que ter ilusão com nada, né? E eu fiquei achando, nesse dia eu achei que eu não ia mais passar. Mas não, aí passei, não passei nem lá embaixo, não foi nada disso. Quer dizer, então assim, mas foi aterrorizador. Foi aterrorizador. Você não tinha ilusão quando o Ministério Público, mas você ficou com a ilusão que não fosse passar. Exatamente. Só falar uma coisa de entrevista, tem um famoso um promotor que já se aposentou, o Zé Antônio Remédio, já ouviram falar dele? Poxa. O homem do mandado de segurança. O homem do Tem mandado de livro, segurança, tem livro dele exatamente. até Foi hoje. meu grande orientador quando entrei na carreira. Ele me ajudou muito no começo da carreira.
trabalhei lá em Piracicaba quando ele era promotor. Na entrevista dele, ele é um cara, ele é engraçado, assim, algumas coisas. E na entrevista dele perguntaram que time ele torcia. Aí ele pensou, ele falou Fluminense. Os caras pegaram a ficha dele, olhavam e viam que ele tinha sido do Banco do Brasil no Nordeste, em São Paulo, ele é de Araras. O que esse cara tá falando de Fluminense? Por que Fluminense? Ele falou, porque se não me ajudar, não atrapalha. Falou. Aí os caras riram e adoraram ele passou no concurso. Ferracini, véspera da sua fase oral, como é que foi? Puta, a véspera da fase oral foi... Eu fiz uma prova muito nervosa, muito nervosa, e eu tenho certeza disso porque o Dr. Chimizo, que foi meu examinador, foi corregedor do Ministério Público, umas 2, 3 semanas depois da gente ter recebido o resultado, ele me abraçou na associação e falou, você foi um dos candidatos mais nervosos que eu percebi dentro do exame oral. Eu falei, não, o senhor chegou a perceber, o Dr. Schmitz era aquela calma nipônica, né? Aquela sobriedade. Eu falei, se o senhor percebeu, imagina os outros. Meio Mr. Miyagi, né? Nossa. Bom, eu me lembro do exame oral, o doutor Rodrigo Rebelo fazendo a primeira pergunta para mim, ele falou, disserte sobre erro de proibição. Eu fiquei calado uns 25 a 30 segundos, assim, olhando para ele e não sabia o que responder, porque eu não me controlava, né? E isso é muito importante, né? Se controlar no momento de fazer a prova é muito... E eu sabia, óbvio que eu sabia. Mas aí depois ele me ajudou um pouquinho e foi. No terceiro examinador, que era o Dr. Pellegrini, né? O grande Dr. Pellegrini, ele já começou com o pé no peito para mim. Ele falou, doutor, o senhor está nervoso um pouco, né? Então, fale para mim, quais são as causas de extinção da enfiteuse? Eu olhei e falei, as causas... Vamos voltar para o erro de proibição. Não, mas eu dissertei sobre a tal da causa de extinção da enfiteuse, a ponto de ele chegar e falar, para, tá bom, já... E passar para outra. Porque eu fui me acalmando durante a prova, né? E aí, lógico, você vai mostrando conhecimento. A véspera... Eu lembro de ter ido almoçar com meu pai. Meu pai, na época, era Relações Públicas do Memorial da América Latina. Almocei ali no Memorial, no restaurante do Memorial. E fui pro metrô e peguei o metrô pro lado errado. 6 anos pegando o metrô, para fazer o mesmo caminho. Peguei o metrô pro lado errado, de tão, assim, fora de mim que eu tava. Foi tenso. A gente tá jogando a vida ali, né? É uma coisa tensa e não dá para falar que não. A menos... que você tem um autocontrole muito grande. Não era o meu caso, definitivamente não era o meu caso. Né? Tava não tomei água. Você tomou água? Mas nem lembro se tinha água lá. Tinha, eu falava, não tome água. Não tenho a menor ideia se tinha água. Porque a água vai te entregar, Pois é, não tome. E naquela época, fala. Eu acho que o do Rogério deve ser a mesma também, e a tua com certeza era. Que era naquele anfiteatro que tinha na Líbero Badaró. Na Líbero Badaró. Sim. E você descia a escada com 300 pessoas. E não é força de expressão, eram 300 pessoas mesmo. As pessoas sentavam na escada para te ver. Para eu descer para sentar na Cova dos Leões ali embaixo, eu ia pedindo licença para o pessoal que estava sentado no degrau para ir passando. E aí um monte de gente conhecia. Vai lá, Ricardo. Pô, parecia torcida. Né? E isso, em vez de te acalmar, te levava um nervosismo. Hoje é já numa sala menor. Mas foi extremamente nervoso. E dizer que não fica nervoso... Bom, lógico, tem pessoal que tem muito autocontrole. Né? Eu lembro do Renatinho da Avança, um grande colega, promotor, meu amigo desde o primeiro ano de faculdade, passou em segundo lugar no meu concurso. Tem o da Avança no teu concurso. O Renatinho é do meu. E o Renato, ele é um cara muito calmo, a ponto dele chegar numa da questão do Dr. Chimizo, o Dr. Chimizo citou alguma coisa assim, o Dr. Chimizo falou, não, acho que foi o Damasio que falou isso. Ele falou, não, doutor, foi o Tourinho, naquele volume que ele fala sobre corrigindo o examinador. Eu falei, pô, cara, como é que eu vou lembrar se estava no Tourinho se o Damasio falou isso? Eu não vou lembrar nada, vou lembrar da tese, né? E vou falando. E aí vai muito de pessoa para pessoa. Mas o mais legal de tudo isso é que nessa conversa do Dr. Chimizo, ele falou, a gente sabe que vocês estão nervosos, a gente sabe que aquilo ali modifica. E a gente tem o conhecimento de como vocês chegaram até o local. Né? Eu não conseguia, Ferracini, achar um artigo no código que sobre nulidades,
que o Jacques Camargo Penteado era o examinador. Ele falou, ó, veja o artigo tal do Código de Processo Penal. Eu não conseguia achar. Aí ele falou assim, não, pode deixar, deixa que eu leio para você. Entendeu? Aí ele leu o artigo para mim e tal, e começou a fazer perguntas sobre filosofia, sobre conceito de essência na filosofia. Eu falei, o que esse cara tá querendo? Ele não quer que eu passe. E, enfim, mas assim, isso acontece, simplesmente você não consegue achar, você não tem esse controle difícil, emocional, né? É muito difícil, mas a gente vê isso, né, Rogério, nos cursos que a gente faz, nas simulações de oral que a gente faz. A gente já vê isso. Sem a gente já vê isso. E a nossa vítima foi aí, ó, Fabrício. Fabrício. Como foi sua véspera, Fabrício, da fase oral? Conta para nós. Na véspera também a mesma coisa, no hotel, né? Tava ali tranquilo, não procurei estudar, porque não tinha muito mais o que estudar. E daí eu falei, deixa eu relaxar um pouco. Mas na manhã que eu acordei para a prova, eu lembro bem que eu estava tomando banho no hotel para me preparar para ir para a prova. E quando eu saí, tinha assim, sei lá, umas 30 ligações no meu celular. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Daí eu peguei, era um número desconhecido, eu falei, preciso ver, 30 ligações, e disquei. Era do meu trabalho. E daí eu falei, ligaram para mim, não, estão querendo falar com você e tal. Daí chegaram na pessoa e falaram, sabe o que é? A banca mandou um ofício aqui na prefeitura onde eu trabalhava, e o pessoal ia postar, e daí não sabia como postar, e esqueceu de postar. E ficaram sabendo que é hoje. Eu falei, obrigado de me avisar agora que eu tô indo para a prova, que eu vou ficar muito tranquilo, né? Me acalmaram bastante. Mas por outro lado, se queriam me prejudicar, não dá mais tempo, porque agora eu já tô indo para a prova, minha nota já vai ser dada, né? E o Ferracini tá falando de ficar nervoso, né? Eu também estava muito nervoso e tal, mas eu fui me construindo forte durante a primeira, segunda fase e o oral. E uma coisa que marcou para mim bastante é que eu me transformei mesmo nesse processo de preparação. Vocês sentiram isso, né? Naqueles 3 dias que a gente fez de concentração total. Simulado. No primeiro dia estava travado, no último dia já estava falando bem. E no dia do meu oral, especificamente, mostrou isso, porque eu fui o terceiro candidato. O primeiro candidato, assim, foi super mal, uma candidata. O segundo candidato, ele travou completamente, e daí teve o intervalo. E os 2 primeiros candidatos foram massacrados pela banca, porque eles não conseguiam dialogar com a banca. Eles ficaram tão nervosos que não conseguiam dialogar, né? E olha que curioso, a primeira candidata já era promotora em Santa Catarina. Assim, uma pessoa que já passou num concurso dificílimo, mas não conseguiu ali estabelecer uma comunicação, né? E até um amigo meu que faz uma comparação, ele fala, o exame oral é que nem uma dança. Você vai ter que dançar ali com o examinador. Tem hora que você vai pisar no pé dele, mas até é normal, né? Mas assim, não fica pisando sempre, não dança errado, senão a dança não vai fluir. E você não vai conseguir terminar ali o exame oral. E daí, no intervalo das provas, né? Eu era o terceiro, tem um intervalo depois do segundo. Eu lembro que eu saí, né? Fui falar com meus familiares que estavam ali esperando. Estavam todos apavorados, né? Porque, detonaram o primeiro, detonaram o segundo, você tá indo agora pra forca, né? Eu falei, não, calma, eu tô tranquilo, eu sei que essas perguntas, e sentei lá e fiz na minha prova, e foi muito legal, foi tão interessante que um dos examinadores, né, que é o Motauri, o nosso corregedor hoje, chegou num ponto da prova, ele falou, tá vendo só? É bom quando a gente tem um candidato assim, que a gente fala, ele entende o que a gente fala, e daí foi melhor e tal. Daí quando ele falou isso, eu falei, deixa comigo agora então, né? Ele é muito legal. Deu certo aí. Muito legal. Cara, oi. Só uma coisa, sobre calma. Teve um cara no meu concurso, que prestou no meu concurso, e que eu não vi a prova dele, mas todo mundo que viu falou que ele arrasou, que ele destruiu, o cara foi bem pra caramba e tal, e tal, e tal. E não passou. Aí um dia, eu perguntei para um dos examinadores se ele lembrava desse candidato. Porque ele era carioca, inclusive, e na época não tinha muito carioca prestando. E o examinador falou, eu lembro dele. Mas ele foi bem? Como é que ele foi? Porque disseram que ele foi muito bem. Ele falou assim, não, vai para estelionatário.
Ele era tranquilão, ele falava, discursava, etc., mas não respondia nada que a gente perguntava. Então esse cara não estava preparado. Quer dizer, ele simplesmente ele chegou no oral, ele tinha algum preparo, né? Mas ele não conseguiu, ele tinha uma calma para responder. Foi exatamente, e era um fenômeno, né? Porque ele não conseguia dar conteúdo para aquela tranquilidade que ele passava. Então, gente, o normal é ficar nervoso, ficar atrapalhado e tudo mais. Eu, na minha véspera, eu trabalhei, no dia de manhã eu trabalhei, e aí eu fui fazer a prova à tarde. E nós temos, nós vamos, conforme os concursos vão chegando nessa fase, nós temos um curso preparatório para a fase oral, onde nós ensinamos como controlar, na medida do possível, essa ansiedade, esse nervosismo, como ressaltar os pontos positivos e tentar camuflar os pontos negativos, que todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Agora, eu vivi uma questão curiosa na fase oral. Se a minha primeira fase foi sem graça, a minha segunda fase também, a minha fase oral foi curiosa. Sabe por quê? A fase oral começou em fevereiro. Então, eu fiz o seguinte. Eu fui no primeiro dia para ver. Eu não era do primeiro dia. A minha prova oral era dia 24 de março. Eu fui lá em fevereiro. Eu vi a fase oral, vi o ambiente. Eu até sugiro que você faça isso, porque você vai conhecer qual vademecum que eles usam, se tem água, se não tem água, se tem público, não tem público, se o examinador está lá em cima, se está lá embaixo, se o examinador é mais brincalhão, menos brincalhão, quem é o carrasco da banca, porque você só os conhece até então no papel. Então, eu sugiro que vocês vão até lá. Quando eu fiquei no primeiro dia vendo, já entendi a arquitetura da coisa e fui embora. E aí, eu falei o seguinte, eu só vou estudar, eu estou até com o calendário aqui, ó, dia 24, que é numa quarta-feira, 24 de março. Falei, eu vou estudar só até a sexta, dia 19. Eu vou descansar sábado, domingo, segunda e terça. Vou descansar. Vou chegar na fase oral absolutamente descansado, sem fadiga mental. Eu estava estudando muito quando eu fui para a fase oral. E aí eu lembro que dia 19, que em tese foi a minha véspera, foi o meu último dia de estudo, né? E aquela era uma sensação, cara, porque eu falava o seguinte, olha, é o meu último dia de estudo, porque enquanto você não passa, tá, você todos os dias tem que estudar, você não... Se você tem que dar férias, você tem que pedir férias para você mesmo, e quase sempre as férias são indefinidas. Então, ali eu pus na minha cabeça, é o último dia de estudo. Aí eu cheguei na casa, eu estava na casa dos meus avós, eu fui até a casa da minha avó, cheguei um pouco mais tarde, eu sempre chegava às 8 horas da manhã, aquele dia eu cheguei às 9, já estava meio que abandonando já, né? Aí eu olhei e falei, o que eu vou estudar no último dia? Ô, Ricardo, o que eu vou estudar, Ferracini, Fabrício? O que eu vou estudar que vai mudar a minha jornada? Aí eu olhei assim, um livrinho amarelo, número 5 de uma coleção do Maximiliano Führer. Lembro direitinho, número 5, Direito Comercial. Eu peguei o Direito Comercial e falei, já sei, eu vou estudar até a noite, eu vou ler esse livrinho inteiro, porque o examinador de civil é o mesmo de comercial, ele é o representante da ordem, é a matéria que eu tenho mais dificuldade. Eu lembro que ele fez uma pergunta na fase oral que eu fui assistir, eu não sabia nem se ele estava em civil ou se ele estava em comercial. Então, eu peguei o livrinho do Maximiliano Führer, Fabrício, falei, eu vou ler essa porcaria aqui. O Ricardo, eu li 23 páginas. Eu não aguentei. Fechei. Tive a cabeça. Fechei e falei, acabou, estou de férias. Cara, e aí, sábado, eu fiquei com peso na consciência, mas não estudei nada, domingo não estudei nada, tal. E aí, o que acontece? A minha prova era numa quarta, estão lembrados? Numa quarta. O meu pai me levou para dormir em São Paulo. Eu ia dormir no hotel que tinha pertinho dali para o Badaró. Meu pai me levou, depois do almoço. Entramos no hotel, o hotel falou, não tem vaga. Não tem vaga? Não, meu pai falou, fica tranquilo. Vou no hotel aqui do lado, que o meu pai trabalhava lá perto. Aqui é um hotel bom e tal. Fomos do lado, porque eu queria um hotel perto para eu não precisar depender de metrô. Não queria ter... Minha prova era às 9 horas da manhã. Falei, São Paulo, você não brinca com São Paulo.
Aí meu pai foi no outro hotel, não tem vaga. Meu pai, o que está acontecendo? Está tendo um congresso de medicina, todos os hotéis estão lotados. Falei, pô, aí meu pai falou, já fica tranquilo. Ou você fica no hotel e pega metrô, ou vamos voltar e eu te trago amanhã de madrugada. Falei, pai, do jeito que eu sou, vai furar pneu, vai. A gente sempre acha que vão fazer a pergunta que você não sabe, que vai furar o pneu, é todo mundo vive. Aí o que aconteceu? Eu liguei para um primo meu, contando para ele morava numa república, na Angélica ali. Eu liguei Morei na Angélica, cara. Hã? Morei na Angélica há muito tempo. Pois é. Pra você ver, meu primo morava numa república, você abria a geladeira tinha luz vermelha. Eu não preciso falar mais nada, né? Aí eu falei, cara, aí eu liguei pro meu primo, ele falou para mim assim, Rogério, fica na casa da Clarice, que é a noiva dele. Ela mora na Doc Lobo. Lá para Líbero Badaró, tranquilo. Então você vai ficar na casa da Clarice. Ela morava numa casa, bom, não precisa falar mais nada, a Doc Lobo, quem conhece sabe que ali é uma mansão gigantesca. Então, a minha véspera eu dormi numa mansão em São Paulo. No dia seguinte, eu acordei, o motorista do pai dela me levou para a prova. Duas pessoas chegaram de motorista, eu e o procurador-geral. E aí, o motorista do pai dela me levou para a prova. Tal. Falei, quem chega de motorista para fazer oral não pode ser reprovado, não é possível. Isso aqui é Não tem como. É Deus dando um sinal para mim. Aí eu cheguei mais cedo, e detalhe, a minha esposa, na época, minha noiva, foi assistir meu irmão mais velho, só. Mas o que acontece? Duas surpresas desagradáveis. Amigos meus que tinham reprovado foram. Isso é ruim. Por quê? Porque se você for mal, eles vão mostrar pelo olhar que você for mal. São pessoas que estão estudando. Tá? E quando eu cheguei no ambiente, não tinha cadeira para sentar. Sabe por quê, Ferracini? Tinha uma excursão da faculdade de Bauru conhecendo... Sempre tinha, né? Mas no meu dia, uma porra de uma excursão. E aí eu lembro que o examinador fazia a pergunta... Auditório abarrotado. Não, e estava cheio de Ricardo Silvares lá, fazendo assim... Você sabe o que ele está perguntando? Não, então vai se lascar, porra. Aí o que acontece, Silvares? Eu sentei com meu irmão e minha noiva e eu falei assim pro meu irmão. Falei, Alexandre, o cara de processo civil pode perguntar o que for, ele só não pode perguntar a execução. Tá bom? Tá bom. Ele era o presidente da banca, o Amaro. Aí ele chamou, eu era o primeiro a ser avaliado. Primeiro, ele me chamou, eu sentei, ele, tudo bem, tudo jóia, tal. Aí ele falou assim, doutor, vamos começar falando um pouquinho sobre execução. Falei, porra, tô grampeado. Tô grampeado, é possível. O Ricardo, ele fez assim, doutor, por favor, abra o artigo tal e compare com o artigo tal. Falei, bom, só esses números que ele está falando, eu nunca cheguei lá. Nunca cheguei lá. Eu parei a ação rescisória, nunca cheguei. Aí eu ia ler, eu estava tão nervoso que eu não enxergava o que eu estava lendo. E o primeiro examinador foi uma luta terrível, assim, ele viu que eu não fui bem e tal. Aí, mas eu também não deixei de responder na medida do possível. Ele foi para cautelar, pronto, acabou o processo civil e eu falei, comecei mal. O segundo examinador era o Sabella. E o Sabella fez assim, doutor, o senhor está indo bem, espero que o senhor vá bem comigo também. Depois eu falei para ele, depois que eu passei, eu encontro com ele e falo, olha, o senhor mentiu, mas essa sua mentira parece que ele me tirou do fundo do poço. Sabe aquela coisa que você tá, a pessoa vai, ju. Aí ele começou a perguntar constitucional, eu detonei, ele terminou a prova falando que eu fui brilhante. E aí foi para processo penal, eu fui muito bem em processo penal, e aí veio civil e comercial. Falei, bom, se processo civil for mal, esse cara vai me enterrar. E não tem mais tabela para me desenterrar, né? Ô Fabrício, o que ele perguntou para mim?
O livro do Ele Maximiliano Fia. Do filho. Ele perguntou as primeiras 24 páginas. Juro por Deus. Ele perguntou. Eu fui fazer a prova com a medalha de São Bento. Eu apertava tanto a medalha de São Bento. Ele perguntou para mim. E ele perguntou os perfis de... Não, ele não perguntou perfil. Ele perguntou a diferença de comerciante e comércio, que hoje seria empresa e empresário. E eu comecei a dar a diferença citando os perfis de Askini, tal. Só para você ver, acabou a prova. Ele rasgou um elogio dizendo: o senhor estudou muito comercial. Por qual livro? Eu Máquio Borges, Fran Martins, Rubens Requião. Estão todos lá em casa, não abri porra nenhuma. Cara, e o último examinador foi de Fernando. Mas olha que interessante. Foram aquelas 24 páginas, entendeu? Exatamente. E acabou dando. E é uma história que eu gosto de contar, porque isso mostra também que é o seu momento. Era o meu concurso. Deu certo. Bom, gente, eu vou ligar aqui os comentários, até para a gente ouvir se alguém tem alguma pergunta. Olha só, o Paulo é o primeiro a aparecer aqui para mim dizendo: na véspera eu bebi muito. Nossa! O que você bebeu, Paulo? Água? Água, né? Eu bebi muito. Vamos lá. Então, assim, a primeira comentário que surge aqui, ó. Eu bebi demais. Achei que tivesse na fase oral da magistratura. Passei no MP. Vamos lá, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer e se vocês puderem sugerir o tema para a próxima live. Como ocorreram os sorteios dos pontos na prova oral? Nós somos da época que não tinha sorteio. Você podia ser arguido qualquer ponto do edital. Hoje, a tendência é ter sorteio. Na nossa época, não tinha sorteio nenhum. Nenhum. Tá? Estão dizendo que o MP do Rio já cobrou Cobrar arquivamento. Tá Olha bom. só, interessante, joia. Então, apareceu aí. Eu achava que Saci Pererê não existia. Então, existe. Vamos lá, mais alguém aqui? Um abraço para o Aguiar, Elivelto. Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Ou José Antônio Remédio, grande. Depois eu conheci o filho dele numa palestra. Davi. Exato, deixa eu ver aqui, ó. Quando não sabe completamente a resposta, alguma dica? Evite o não me recordo. Tenta ir para o gênero. Depois a gente vai dar algumas dicas sobre isso quando você estiver na fase oral. Deixa eu ver aqui o que mais. Vocês estão lendo aí, não? Tá bem rápido aqui. Deixa eu só avisar, pessoal, que o RSC Online está com inscrições abertas para a segunda turma do grupo de estudos para o MP. Turma extensiva, começa dia 12, tá? São só 100 vagas, as vagas estão terminando. Entra lá no rsconline.com.br, segunda turma do MP, segunda turma do grupo de estudos MP extensivo. Entre lá que dia 12 começa. Doutor, não sei organizar meu cronograma. Quem organiza para nós está aí, ó, é o Ricardo Ferracini, que organiza o nosso cronograma e o de vocês também nos nossos grupos de estudos. Métodos de revisão. Gustavo diz que gostaria que a gente falasse sobre métodos de revisão. O que você acha? Pô, legal. Bom. Para que etapa? Para a primeira fase, para a segunda? Depende da situação, né? Completa aí, Gustavo. Da onde você quer que a gente parta? Deixa eu ver aqui. Olha só, o RS Online Cursos, que está aqui presente, já disponibilizou o link para quem estiver interessado no segundo grupo de estudos para concurso de promotor de justiça. São só 100 vagas, tá aí o link. É só você acessar. Deixa eu ver uma coisa. Revisão para a primeira fase, eles pediram. Podemos falar, né? Revisão para qual? Para a primeira fase. Legal. Pode ser. É que nós já analisamos um pouco isso, lembra que o Fabrício comentou? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu queria ver alguma...
É o único que sugeriu, eu acho que eu vou... Vamos ficar com o tema dele, então? Pode ser? Tem mais uma colega falando a mesma coisa aqui, para a primeira fase. Então vamos fazer isso. Curso para a Pessoal, magistratura de São Paulo, tem previsão? Tem. Acabei de fazer a programação esse final de semana. O RSC Online deve estar lançando aí a próxima semana, Rogério, entre essa semana que vem e a outra. isso, vai ter um grupo de estudos para o TJ de São Paulo. Grupo de estudos, só para vocês entenderem, o grupo de estudos ele é composto de cronograma de estudos, material de apoio, encontros ao vivo para discutirmos os principais temas que devem ser cobrados no seu concurso, estudo estatístico, simulados, etc. Tá bom? E vagas limitadas, hein? E sempre vagas limitadas. Não tem jeito. Sempre. Não adianta, por quê? Porque é grupo de estudos mesmo, nós temos que ter condições de atender a demanda, tirar dúvidas. Na sala virtual, queremos olhar nos olhos de todos, permitir que vocês façam perguntas, material de apoio direcionado, etc. Tá bom? Perguntaram aqui se o grupo de estudo é um curso. É um curso, tá, gente? É um curso. É um curso, para deixar claro, não é videoaula. Você até tem aulas, são aulas ao vivo, por meio do Zoom, são aulas ao vivo de 15 em 15 dias, com temas específicos, mas é um curso no grupo de estudos, você tem um curso onde você recebe o planilhamento da semana, a meta e o material todo preparado pela editora Juspódio. MP São Paulo. E os simulados. MP São Paulo, se tem previsão, a tendência é edital este semestre. O procurador-geral se manifestou na reunião de terça-feira passada do Conselho Superior e disse exatamente isso. Se tivermos condição, teremos prova esse ano ainda. E vamos ter, vamos ter. Sem dúvida. Bom, então já são 9 horas. Já são 9 horas. Ô, Julieta falando se vai ter também grupos para delegados. Sim, vai demorar um pouquinho. Nós precisamos formar equipes. Vai demorar um pouquinho, mas por enquanto... deixa eu ver aqui, ó. Ricardo Silvares gosta de comer mingau antes da prova. Quem escreveu isso? Fábio Salem Carvalho. Ele tá bravo, conheço. Ele é promotor de Piracicaba, também muito importante no começo da minha carreira. E ele tá bravo, ele mandou uma mensagem aqui, porque eu falei só do remédio. Porra, ô Fábio, usa esse teu nervosismo e conta mais do Ricardo aí para nós. Não, melhor não, Fabião, fica aí, só assiste aí. Legal. Vamos chamar o Fábio um dia aqui para bater um papo com a gente. Bom, daqui a pouco a coisa começa meio reveladora. Se eu ver que tá pegando pesado, eu já aperto o X. A live já vai. Bom, então, Ricardo Silvares, Ricardo Ferracini, Fabrício. Olha minha mãe aqui, ó. Que live divertida. Qualquer dia eu vou fazer o seguinte, vou colocar minha mãe aqui na live com a gente. Vamos ver o que ela conta. Rogério, estudante. Rogério, então uma pergunta. O grupo de estudo do MP é revisão? Do MP São Paulo é mais revisão. O grupo de estudo MP geral, que aí é mais para formar mesmo o conhecimento, a base. E aqueles que são direcionados por estado, eles são uma revisão. A revisão de 4 meses, tá, gente? Não é Exato. Se você vê grupo de estudos para determinado concurso do MP, é um grupo de 4 meses, muita revisão, partindo do pressuposto que você já tem a fundação da sua casa. Agora, se você já sabe o terreno que quer construir, mas não tem a fundação, aí é o grupo para o MP geral, um extensivo de 10 meses. Tá bom? Bom, gente, então eu vou deixar aqui já anunciada a live, anunciado o tema da live de domingo que vem, que vai ser revisão para primeira fase de concurso. Técnicas que cada um utilizou, etc. Tá bom? Então, Ricardo Silvares, muito obrigado. Ferracini também, Fabrício também. A próxima live, se bobear, já estaremos todos de uniforme. Tem bom. Vamos lá, pode ser. Estaremos de uniforme.
Então tá bom, gente. Achei a foto do meu sapato, eu vou colocar no meu Instagram para vocês verem que não foi mentira. Você tirou foto? Você tirou foto? Não, eu tirei. Deu detalhe, eu tirei, daí eu mandei para um amigo, né? Meu amigo respondeu assim para mim: tirando o estado de conservação, a forma e o aspecto dele ali, os dois são pretos, então tá tudo certo aí, né? Joia, Estão então bem tá diferentes, bom. vocês vão ver. Gente, obrigado. Qualquer coisa, então vamos falando. Abraço, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, mais, até boa mais, semana. tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana a todos.